Achismos da Bola. Apresentado por Nicolas Felipetti, Luiz Cláudio Klafke, Gabriel Batista e Kleber Polanic. O seu programa de análise do futebol brasileiro e europeu com uma boa dose de humor. Fala galerinha, estamos aqui em mais uma gravação de um novo episódio do Achismos da Bola. Antes de começar, gostaria de oferecer este episódio para Open House Soccer e também para Felipe Lanches. E para a gente dar início, vou então chamar aqui a nossa equipe. Começando então pelo Gabriel Batista. Boa noite aos colegas, boa noite aos ouvintes, sempre bom estar aqui para falar mais sobre futebol. Também Kleber Polanic. Boa noite, amigos. Sempre uma honra estar aqui no Achismos da Bola. E Luiz Cláudio Klafke. E aí, galera, tudo bem? Antes de começar o programa, deixa eu só fazer um apelo. Teve um clube nesse final de semana que sofreu muito, teve clássico gaúcho, acabou tendo um revés e tá amargando na zona de rebaixamento. Então eu peço já que falou todos demais. mandem forças, vibrações positivas. Vamos Já lá, falou São demais. José, vocês vão escapar da Série C, vocês não vão cair para a Série D. Muito obrigado. Nessa semana, então, iremos falar de Eurocopa, polêmicas na seleção inglesa e os primeiros classificados. Copa América também teve seu início na quinta-feira com a Argentina e Canadá, e também vamos falar, infelizmente, de Brasileirão e muito mais durante esse programa. Começando então pela Eurocopa, que nessa semana nós tivemos as duas rodadas sendo disputadas pelo grupo E e F, também tivemos a segunda e a terceira rodada sendo disputadas do grupo A, e nos outros grupos tivemos somente a segunda rodada. Começando então pelas rodadas do grupo A, onde tivemos na quarta-feira a segunda rodada sendo disputada, e neste domingo a gente teve a decisão já do grupo A, onde a Alemanha e a Suíça acabaram saindo classificadas. Na quarta-feira a Alemanha venceu a Hungria por 2-0 com gols de Gundogan e Musiala, um dos artilheiros dessa Euro, e no domingo tivemos a Alemanha e Suíça que ficaram no 1-1. A Alemanha até saiu perdendo, mas conseguiu empate com gol de Füllkrug. Nos outros jogos do grupo, na segunda rodada, tivemos Escócia e Suíça e a partida terminou empatada em 1-1. E Escócia e Hungria, com vitória por 1-0 da Hungria. E com isso a Escócia é a primeira eliminada da competição. E decepciona, pois era esperado que a Escócia acabasse tendo pelo menos o terceiro lugar desse grupo. Para começar, então, nós temos uma notícia bem triste sobre o Barnabás Varga, que é o jogador da seleção húngara, que após um choque com o goleiro da Escócia no jogo de hoje, acabou tendo vários ossos da face quebrados, acabou sendo de campo de ambulância direto para o hospital e vai ter que passar por cirurgia. Fica aqui a nossa força para o atleta e para toda a seleção húngara. Para a gente falar então sobre o grupo alemão, a tabela ficou assim: Alemanha com 7 pontos, Suíça com 5 pontos, Hungria 3 pontos e Escócia 1 ponto. A Alemanha é a seleção que melhor desempenhou até esse momento. Que podemos falar desse empate diante da Suíça para vocês? Olha, Nicolas, até a segunda rodada eu poderia colocar a Alemanha como a seleção que teve o melhor desempenho, mas eu achei esse empate contra a Suíça bem decepcionante, assim, ainda mais porque saiu perdendo, conseguiu um empate no finalzinho. Mas eu acho que também, como nesse último jogo a Alemanha já estava classificada, talvez não tenham colocado todos os esforços para ganhar a partida pensando no restante da competição. Depois de um começo muito bom da Alemanha, vocês criou uma expectativa muito grande e boa, né, com essa equipe. Jogar em casa nunca é fácil e acho que a Alemanha sentiu um pouco nesse último jogo essa pressão. Então sinto que a Alemanha pelo menos chega no mata-mata com algumas dúvidas, principalmente a do Füllkrug. Todos os jogos que o Füllkrug entrou, ele foi muito bem, mas acho que o Nagelsmann vai continuar com o Havertz no ataque pela questão da movimentação. Mas esse último jogo foi preocupante, porque a Alemanha sofreu um pouco contra a Suíça, que foi uma equipe de nível acima, né, da Escócia e da Hungria que ela enfrentou nos outros jogos. A Alemanha começou daquele jeito, né? Parecendo que ia ser uma competição mais tranquila para ela, mas como os guris falaram, né? Chegou ali no último jogo, acabou dando uma tropeçada, uma assustada. Mas, né, a competição ainda na primeira fase não é tudo aquilo ainda, né? Vamos ver agora nos mata-matas como é que vai. A Alemanha tem uma equipe um pouco mais jovem também, né? Então talvez tenha problemas, mas vamos aguardar os próximos jogos, né? Esse segundo lugar da Suíça eu também acredito que que também era bem esperado, né? Vocês esperavam algo diferente ali pelo segundo, terceiro lugar do grupo? Uma seleção da Escócia talvez um pouquinho melhor? Ou vocês achavam que a Hungria poderia surpreender nesse grupo, como pra mim surpreendeu?
Na verdade, assim, a primeira e a segunda posição, eu até esperava que, na verdade, que a Suíça ganhasse da Hungria e terminasse ali Suíça com 6 pontos e a Alemanha com 9 ganhando da Suíça. Não foi o que aconteceu, mas se manteve também a Alemanha em primeiro e a Suíça em segundo. Mas não falo nem que a Escócia foi a decepção, mas para mim, na verdade, a Hungria que surpreendeu. Fez um bom jogo com a Suíça, conseguiu um empate, perdeu da Alemanha, mas perto da Escócia também fez um bom jogo contra a Alemanha. Então, assim, a Hungria ainda pode classificar com 3 pontos, mas vamos ver. Eu acredito que a seleção húngara talvez esteja satisfeita com o desempenho. Eu também acho que a Hungria surpreendeu, assim, em questão de nível de bola jogada. E acho que, assim, tem boas chances de se classificar, né? Porque se você for ver, vai depender muito do resultado da Albânia e da Tcheca, né, pra passar. Então fica em condições de bom avanço. Então sinto que as chances dela. E bem merecido, assim, né? A Escócia até que decepciona um pouco, assim. Esperava um pouco mais num time que tem jogadores de nível alto, assim, de Premier League, assim. Mas a Hungria realmente surpreendeu, no meu ponto de vista. Já pelo grupo B, nós tivemos a segunda rodada disputada. Tivemos Croácia versus Albânia na quarta-feira e a seleção da Croácia novamente não conseguiu um bom resultado. Acabou ficando só no empate diante da seleção da Albânia em 2-2, após acabar saindo perdendo. Conseguiu a virada com 2 gols após os 30 minutos do segundo tempo, mas no finalzinho da partida, no último minuto, acabou tomando empate e somou somente um ponto nessas duas primeiras rodadas. Já no outro jogo, tivemos o que para muitos deve ter sido a partida que mais se esperava. Um grande jogo, não entregou tudo que era prometido. A Espanha acabou enfrentando a Itália, saiu vitoriosa com gol contra do Calafiori e com esse resultado a Espanha já garantiu a vaga na próxima fase, assim como a Alemanha. A tabela do grupo B ficou assim: a Espanha com 6 pontos, Itália também com 3 pontos, Albânia 1 ponto e Croácia 1 ponto. Nesta segunda-feira nós temos a decisão desse grupo e no momento que o programa ir ao ar já teremos a definição, visto que a gente grava sempre no domingo à noite. Então, para vocês, o que vocês estão achando desse grupo até o momento? E esperavam que a Espanha já tivesse garantida na segunda rodada, após enfrentar a Itália e a Croácia, que eram as duas seleções mais difíceis desse grupo? Acredito que sim. A Espanha, para mim, sempre foi a grande favorita desse grupo, desde o começo da competição. Colocava uma fé na Albânia ali, né? Mas até agora não deu. Vamos ver amanhã. Mas, assim, a grande decepção para mim, na verdade, é a Croácia, óbvio. Mas a Itália também, para mim, uma decepção. O Kleber aí, que é um grande passador de pano da Itália, como no último episódio. Mas, assim, o primeiro jogo, não vi futebol da Itália para ganhar da Albânia, virou o jogo rápido ali, depois não fez nada, como o Kleber falou, fez o que era preciso, tudo bem. Agora, contra a Espanha, o resultado foi muito enganoso. O Donnarumma fez um jogo espetacular, era para ter sido pelo menos uns 4 para a Espanha. Então, assim, a Itália precisa melhorar se quiser brigar pelo título. Assim como falou o Gabriel, nesse início eu acreditava que a Itália ia ser a decepção, né? Como eu disse quando nós falamos sobre os classificados e tudo mais. Mas a Croácia que, por enquanto, está sendo a mais negativa desse grupo, né? Apesar da Itália estar na frente, né? Eu acho ainda que talvez a Itália deu uma deslizada ainda, mas a Croácia, por enquanto, é a decepção do grupo, né? A Espanha era visto que ia nadar de braçada nesse grupo, todo mundo sabia disso. E a Albânia quase, né, conseguiu um bom resultado na última partida, mas vamos ver agora nessa última rodada o que ela consegue. Mas, por enquanto, a decepção do grupo ainda é a Croácia. Assim, a gente esperava que a Espanha fosse a favorita. Ela é a favorita não só do grupo, mas do torneio. Então não vejo surpresa dela vencer a Itália. Eu acho que a Itália precisa. É como eu falei, né? Como eu mesmo falei no outro episódio, já que o Gabriel gostou de lembrar do outro episódio, eu falei que a Itália tá em transição, né? E o problema disso é que tem jogos como esse que você percebe que a Itália precisa dar um passos para estar no nível da Espanha. Realmente a Itália ficou um nível abaixo, o Donnarumma foi muito exigido. Tem um vídeo do Spalletti, que o Spalletti ele dá uma bela comida de rabo no Jorginho, né? Fala, Jorginho, se você não conseguir fazer essas transições de jogo, querido, você não fica em campo, né? Porque daí você é inútil. E o time da Itália realmente ficou bem abaixo do nível que a gente espera que desempenhe. Eu só acho que não é tão ruim, porque a Croácia conseguiu ser pior, né? A gente esperava bem mais da Croácia. Esse time da Croácia deveria ser milhas melhor do que é. Não é à toa que a Albânia foi lá, conseguiu um começo de jogo muito bom, abrindo o placar, conseguiu levar uma vantagem até boa parte do segundo tempo, aí tomou 2 gols relâmpagos, assim, né, quando o Silvinho decidiu fechar a casa, algo muito Corinthians 2021, né, nos seus melhores tempos. E aí, mesmo assim, a Croácia defendeu tão mal, mas tão mal que conseguiu tomar um empate da Albânia, né? Então, óbvio, eu e o Gabriel, a gente encheu a bola aqui da Albânia no começo do torneio, mas a gente esperava também que mesmo assim a Albânia ia sofrer, talvez ficasse em último.
Mas a Croácia conseguiu dar esperança pra Albânia num jogo horrível. E agora vai pra última rodada, a Itália vai precisar garantir, né? Vai precisar de 3 pontos pra garantir, porque numa dessa, se perde e por algum motivo dá uma ziquezira lá na Espanha e Albânia, a Itália fica em último, né? Então a Itália tem que ir lá e fazer o dela. E aí a Croácia vai ter que ralar contra a Itália para classificar. Então, realmente, a Croácia decepcionou demais, assim. E que história da Albânia, né? Mesmo num grupo da morte, vai para a última rodada podendo sonhar. Um empate vai ser difícil ainda de Emociona, viu? classificar entre os terceiros, mas uma vitória, quem sabe? Em relação à Itália e à Croácia, vocês acham que tem uma favorita nesse confronto? Não acho que tenha favorito, não. Acho que até vai ser um grande jogo, acredito. As duas seleções vão ter que tentar ganhar de qualquer jeito. A Itália até pode pensar em empatar para garantir o segundo lugar, mas não acho que é isso que vai acontecer, não. A Itália vai tentar ganhar e a Croácia vai ir com tudo para cima para ganhar, porque só resta essa opção. Então acredito que até vai ser um grande jogo. Tô ansioso para esse confronto para ver o que vai acontecer. Mas em respeito de favorito, não acredito que nenhum dos dois sejam favoritos. Vejo as duas no mesmo nível, assim, talvez a Croácia jogando um pouquinho melhor, mas falando de nível, eu vejo as duas iguais. Eu discordo 100% do Gabriel. Eu acho que a Itália chega tranquilamente favorita para esse jogo. E acho que, assim, complica muito para a Croácia. A Croácia vai ter que se agarrar no empate, torcer para a Espanha ganhar da Albânia, e aí de repente faz 2 pontos e vambora, né? Ver o que acontece. Eu acredito Mas que acho, 2 pontos não seja né? suficiente, não, Cleber. Eu acho que eles vão Bom, jogar para ganhar. 2 pontos, para mim, é a eliminação certa. não é, E, realmente, para classificar é difícil. Mas acho que a circunstância dos confrontos faz com que a classificação da Croácia seja difícil. Da Albânia também, e porque é vocês os acham, melhores terceiros. e vocês acham que ali quem pode ficar com esse segundo lugar do grupo? A Albânia ainda pega a Espanha, que já é classificada. A Itália e a Croácia se enfrentam. Quem vocês acham que vai ficar com esse segundo lugar e quem fica com o terceiro lugar no grupo? Então, Como é o confronto direto, eu acredito que quem vai entrar com mais vontade é a Croácia, porque ela não jogou, não desempenhou ainda na competição e ela não vai querer sair sem ter jogado o mínimo que se esperavam dela. Então quem vai entrar com mais vontade nesse jogo, eu acredito, é a Croácia. Talvez dessa forma ela consiga desempenhar um pouco melhor e talvez consiga esse segundo lugar. Porque a Itália, em tese, vai entrar mais sossegada, mais tranquila, né? Já tem o resultado a seu favor. Se empatar, ela se classifica. Então, eu acredito que ela não vai entrar na mesma rotação que a Croácia. Mas eu espero, né? Eu espero que a Croácia tente pelo menos fazer o mínimo para não passar uma vergonha tão grande, né? Porque com 2 pontos, ela vai classificar muito dificilmente. Não tem como passar, provavelmente. Então, ela precisa demonstrar que está querendo, pelo menos para o país, né? Para a torcida e tudo mais. Então, eu acredito que a Croácia vai entrar com o pé mais firme para esse jogo. então, até por conta disso que o Luiz falou, eu acredito que não tenha um favorito para a partida, mas para conseguir essa segunda vaga, para mim o favorito é a Itália, justamente por conta do empate. Eu acho que assim, tem grandes chances de ter um empate nessa partida, provavelmente. Então, na partida eu não vejo favorito, mas para ficar em segundo, justamente por poder empatar, para mim a Itália é favorita. Eu gosto, sabe o quê? Quando o podcast sair, esse jogo já vai ter acontecido. O pessoal tá rindo da gente. Na dessa, a Albânia ganhou, a Croácia ganhou, deu mó ziquezira, mas acho que é isso que o pessoal falou. A Ou Itália classifica. Ah, numa dessas, a grande chance é a Albânia ganhar da Espanha, que vai entregar esse jogo, e as duas acabar sendo eliminadas porque nenhuma passa com empate. Porque a Croácia não passa com empate e a Itália tem chance de também não passar com empate. Meu mas irmão, aí a aí Itália com eu e 3 Kleber, pontos talvez passe. não, eu e você correremos pelados pelas ruas do estado de São Paulo. Ninguém nos Não, isso é uma segurará. certeza. A gente Ninguém vai sai se nos correndo segurar. O louco. Nicolas tá completamente dodói. Tá completamente dodói. Eu acho que é difícil a Albânia ganhar mesmo da Espanha reserva. Mas um empate é mais Kleber, provável. Mas então vamos continuar falando de Eurocopa. No grupo C da Euro, essa semana, nós tivemos também a segunda rodada sendo disputada. Tivemos 2 empates entre as seleções, ambos com o mesmo resultado, em 1-1 entre Eslovênia e Sérvia e também entre Inglaterra e Dinamarca. Nesse grupo, a definição ficou tudo para a última rodada. A tabela de momento é assim: Inglaterra tem 4 pontos, Dinamarca tem 2 pontos, Eslovênia 2 pontos e a Sérvia 1 ponto. Antes dos questionamentos desse grupo, gostaria de destacar sobre a Inglaterra, que teve críticas de ex-jogadores da atual geração por conta do jejum de títulos. E o Kane rebateu, principalmente a uma crítica vinda do Rooney, falando que esse jejum também passa pelas outras gerações.
O que vocês acham sobre as críticas, principalmente sobre essa citada do Kane ter rebatido, e nesse lado vocês estão com quem? Assim, o Rooney tem toda a liberdade para criticar, é um grande jogador, de fato, mas assim, essa crítica a respeito dos títulos, aí o Rooney tá de brincadeira também, né? Porque ele ficou tantos anos na seleção e não ganhou nada. Então, como o Kane falou, se a seleção não ganha nada por muito tempo, eles também fazem parte disso. Todo mundo tem culpa nisso. Então, assim, nesse ponto a crítica do Rooney não faz muito sentido. Agora, se o Rooney quiser discutir como a seleção da Inglaterra tá jogando, a performance, tudo bem, mas nessa questão dos títulos, aí não tem cabimento. Até porque a geração do Rooney, na minha visão, pelo menos, eu acho que era bem melhor que essa. Porque tinha muito cara bom naquela seleção, e todo mundo sempre esperava que ia bem e nunca ia, né? Então é meio complicado essa discussão dos dois, porque, cara, os dois estão no mesmo barco nessa história. Cara, eu discordo 100% dos amigos. Eu acho que a geração atual da Inglaterra é bem melhor. Porque é muito comentado que a geração do Rooney é melhor, porque o Rooney entrou na geração com 18 anos. E ele era o melhor jogador da geração com 18 anos. Então você tinha um Lampard, você tinha um Ferdinand, que já estavam com 25 no auge da carreira, e o melhor jogador era o Rooney. Você vê o tamanho do Rooney naquele time. Só que daí a gente tem Ashley Cole, tem Gerrard. Beleza, e agora você tem o Arnold, que é o melhor lateral direito do mundo. Você tem o Walker, que também é um dos melhores laterais do mundo. Você tem o Foden, que é o melhor jogador da Premier League. Inclusive, veja o corte do Phil Foden no TikTok e no Instagram do Achismo da Bola. Você tem o Kane, que é o melhor atacante do mundo. Você tem o Jude Bellingham, que pra muita gente é o melhor do mundo. E aí? E esse time não ganhou nada também. E olha só o tanto de nome que eu te dei aqui. Esse time no banco Assim, é muito mais forte do que aquele time no banco. É sempre bom lembrar que o time da Inglaterra atual chegou mais longe numa Euro do que qualquer outro time da Inglaterra na história. O vice-campeonato da última edição é a melhor campanha na história da Inglaterra. A Inglaterra nunca chegou mas tão aí longe você assim. não acha que isso pesa contra o Rooney, então? Não, Se foram não, eles que chegaram porque mais perto? o Rooney, vamos lá, ele listou 12 erros da Inglaterra do Southgate. E ele fala sobre o Arnold no meio-campo, o Foden na esquerda, fala do Gordon, ele fala muitas coisas. E aí o Kane critica a questão de que esses erros vêm de outras gerações. Eu entendo que a crítica do Rooney é pro Southgate, mas o Kane vai defender o treino dele, entende? Eu entendo assim, quando a questão vira gerações, eu acho que a geração atual é muito melhor, mas muito melhor, porque ela é mais completa. Então o Tá, Scholes é um jogador geracional, então perfeito? pra gente falar sobre a geração agora, vocês acham que essa Inglaterra pode jogar melhor do que ela vem apresentando até aqui? Sim. Ah, não, isso com Ela não certeza. desempenhou quase nada, né? Ela O time obrigatoriamente tem que chechelento. jogar mais. O time da Inglaterra é muito chechelento. Eu vou ter que concordar. Tem elenco para jogar muito melhor do que vem jogando. Até porque, pelo amor de Deus, que futebol chechelento que a Inglaterra apresentou até aqui nessa Eurocopa. Primeiro jogo ganhou, mas pelo Lembrando, amor de Deus. E agora esse segundo. lembrando, como o Gabriel falou, a final foi contra a Itália. Então, a Itália, que nem foi para a Copa do Mundo, chegou então. É uma Eurocopa de nível discutível, discutível. Eu gosto sempre de lembrar que depois do último jogo, que a gente vai comentar agora, a Inglaterra empatou com a Dinamarca, né? Um jogo horrível. Jogando nada, péssimo. O Palmer não entra no jogo. É impressionante o que o Southgate fez. E aí ele deu a seguinte declaração: que o time tá sentindo falta do Calvin Phillips. Pro pessoal de casa que não sabe quem é o Calvin Phillips, ele é um volante meia-boca que não joga bola há 2 anos. Que desde que ele foi pro City, ele nunca se firmou e não joga mais. Então, desde a Copa do Mundo, a Inglaterra sente falta desse cara. O time que tem todas essas peças que a gente citou, e você pode discordar e concordar comigo de geração, qual é melhor, qual é pior. Mas você não pode discordar que é uma geração ruim. Você não pode falar isso. Isso aí já é brincadeira. Mas um time desse calibre, sente falta de um cara desse, igual o Southgate falou, isso eu acho brincadeira. E esse cara é o treineiro dessa seleção, que pra muita gente é ser campeão do torneio. Isso é brincadeira, cara. Não tem como. O Palmer não entrar nesse time é, assim, bizarro. Porque é um time que não cria nada. É um time que não tem o mínimo de, tipo assim. Você não olha e sente, tipo, a bola não tá entrando, mas o time que tá criando. Não, o time é vazio.
E sobre a questão do Calvin Phillips que o Kleber falou, eu acho que pior do que sentir falta é ele dizer, abre aspas, nós não temos um substituto pro Calvin Phillips. Meu irmão, se você não tem um substituto pro Calvin Phillips, puta que pariu, que nível que tá essa seleção. Clebão disse que é melhor que a antiga, hein? Que tinha Lampard, Gerrard, Joe Cole, Ferdinand, toda essa galera. E o Clebão me disse que essa seleção é melhor ainda. E cara, porque você tem um substituto pro Calvin Phillips. Você não tem um cara meia boca igual a ele. Mas você tem cara melhor. Se Sabe tu que não muita tem um gente não lembra? Quem era o goleiro dessa seleção aí, dessa geração antiga? Alguém lembra? Hart. Não, o Hart já é da geração 2010. Aquela geração, pelo amor de Deus também, né? Que era, porra, o Walcott, Glenn Johnson, né? Geração Lampard e Gerrard aí pra ajudar vocês, eram uns goleiros bizarros. Então, tipo, essa geração é mais completa. Então, eu só fiquei muito ruim. Era o Essa é a Robinson. conclusão. Era o Robinson. É Robinson, Goleiro. era o James lá, sabe? Tem Goleiro mais que um o que era o Nicolas devia goleiro. lembrar, né? Que é do time dele, né? Era o Ben Foster também. Ben Foster, papo reto. E continuando, falando ainda desse grupo, a gente tem uma seleção que vem sendo mais decepção do que a Inglaterra, na minha opinião. Que é a Dinamarca, que todo mundo já esperava muito na última Copa. Se esperava que fosse uma seleção que fosse adiante e fosse passando de fases. Não aconteceu, acabou sendo eliminada na primeira fase. E agora tá bem próxima de ser eliminada, inclusive na primeira fase da Eurocopa. A seleção da Dinamarca pode ser considerada uma enganação, visto que tem muitos bons nomes e acaba não mostrando futebol na seleção. Assim, decepção acho que não vai acabar sendo, porque pra mim ainda vai classificar. Acho que vai ganhar da Sérvia. Mas também aquela seleção que a gente sabe que vai passar de fase só para ser eliminado por alguém, porque realmente nada demais essa seleção da Dinamarca. Vamos falar a verdade aqui, né? Essa Eurocopa na primeira fase, tá? Tem algumas seleções que desempenham bom futebol, tá? Tudo mais. Mas, cara, passar até os terceiros colocados para a próxima fase é uma sacanagem. Porque diminui muito o nível da competição. A primeira fase já tem seleções ali que não tem o que fazer. E elas vão avançar, elas vão ir ainda para a próxima fase. Então a Eurocopa, tá, tem um nível bom de alguns jogos, mas tem umas seleções ali que não precisavam estar ali. Eles forçam um pouco a barra na participação de seleções. Porque tem algumas ali que é complicado. Uma seleção da Dinamarca passar de fase e uma seleção da Albânia que pelo menos tem carisma ficar na primeira fase é brincadeira, né? Porque que seleção água de salsicha, né? Essa seleção vai passar, vai fazer um jogo difícil contra uma favorita e vai ser eliminada, tomando 2 gols. É isso que ela vai fazer. Mas de resto é só decepcionante mesmo. E a Dinamarca passa de fase ou acaba não passando? Passa, passa. Para mim, como eu disse, passa, vai ganhar da Sérvia, mas não precisava passar também. Nesse grupo aí podia passar um só. Continuando então, no grupo D nós tivemos nessa rodada Polônia 1, Áustria 3 e tivemos Holanda 0-0 com a França, um jogo que também se esperava bastante e acabou não entregando nada. O grupo com esses dois resultados após a segunda rodada acabou ficando assim. Holanda tem 4 pontos, é a primeira do grupo, a França também tem 4 pontos, é a segunda colocada, e a Áustria, grande surpresa até aqui, tem 3 pontos. A Polônia, que também se esperava bastante, acabou ficando com 0 pontos. Inclusive, aqui no grupo, muita gente falou que a Polônia passaria nesse grupo, eliminando a França. Esse grupo, no dia que o programa vai ao ar, também já terá sido decidido. Malucos. O que nós podemos falar da Holanda e da França até aqui? E vai ser as duas primeiras do grupo ou é possível a Áustria surpreender a Holanda? Cara, eu não acho que a Áustria vai surpreender a Holanda, não. A Holanda vai passar em primeiro, a França provavelmente ganha da Polônia, né? Porque o Nicolas jogou uma praga tão grande na Polônia no nosso primeiro episódio que deve ser por isso que não tá conseguindo nem empatar. Mas, Eu assim, joguei uma praga grande, quem zicou ela foi vocês, tu e o Kleber. não, a gente tava torcendo por ela. Agora você, com seu ódio por conta da Argentina, você jogou uma praga imensa na Polônia. Mas, assim, Gente, tem, a Polônia tem não que ser precisa de falado. ajuda. A Polônia Tem não isso. precisa Mas de ajuda. tem que ser falado que a França também, que futebol, outra equipe com futebol lento nessa Eurocopa. Realmente, a Polônia não precisa de ajuda. A Polônia precisa de jogadores decentes, porque não tem. O único que tem é o Lewandowski, que não tá desempenhando nada. Coitado do senhorzinho. Vamos ter respeito com o senhor de idade aí. Assim, eu vou falar pra você que o jogo Holanda e França foi aquele joguinho que você tá lá, né? Se esperando a semana inteira.
Aí você fala, putz, vou ver esse jogo. Aí você tá no serviço, você fala, cara, vou colocar no Picture in Picture, né? Meu chefe não vê que eu tô assistindo futebol no serviço. Aí você vai vendo, quando você vê, mano, que jogo mais ou menos, né? Então, assim, a Holanda, pelo menos, tá me agradando em questão de desempenho. Gosto muito do Sr. Memphis Depay, viu? O que eu não gosto do Weghorst, eu gosto do Memphis Depay. É, mas acho que a França vai passar em primeira por conta do confronto com a Polônia. Vai fazer um saldo legal. Acho que a Áustria tá jogando um futebol tão bom que vai dificultar para a Holanda. Então acho que em questão de saldo, a França passa em primeiro. Papo e sim. Memphis é muito carisma, hein? Muito carisma. E ali vai ser. Vai passar a Holanda e a França, né? Só vai definir quem vai ser o primeiro. Eu espero que seja a Holanda, mas a grande chance é a França, né? Que se a França ali fizer alguns golzinhos a mais ali, se garante, né? O jogo talvez seja mais tranquilo. E sobre esse terceiro lugar do grupo, é surpreendente um 3-1 da Áustria em cima da Polônia ou vocês achavam que a Polônia é isso que vem desempenhando mesmo e não se espera, não dá pra esperar nada dessa seleção realmente? A Polônia com o Lewandowski já não é grandes coisas. Agora, sem o Lewandowski, realmente perde muito a seleção da Polônia, não só em futebol, mas também em liderança e tudo mais. Então, Polônia, eu acredito que, não sei se é uma decepção, mas se esperava que não fosse perder para a Áustria, pelo menos. A Polônia fez um baita tour, né, pela Alemanha, né? Conheceu lá as coisas que a Alemanha tem e agora vai voltar para casa, bem tranquila. Já era ruim com o Lewandowski, imagina assim. Deve ser muito triste pro Lewandowski, né? Ver que perdeu uns dias de férias aí pra Alemanha. Lamentável, né? Mas o time da Áustria joga bem. É legal de ver a Áustria jogando. Sabitzer é um jogador muito bom, né? Gosto muito também. Acho que a Áustria merece muito esse terceiro lugar e acho que vai passar sim. E no grupo E a gente tá tendo até aqui o que pode ser o melhor grupo dessa Eurocopa até o momento. A gente teve as duas primeiras rodadas sendo disputadas nesta semana. Na segunda-feira a gente teve um 3-0 da Romênia em cima da Ucrânia, um resultado até bem surpreendente. E tivemos outro resultado surpreendente quando a Bélgica acabou perdendo para a Eslováquia de 1-0. Já na segunda rodada, a gente teve vitória das duas seleções que haviam perdido na primeira rodada. A Bélgica venceu por 2-0 a Romênia e a Eslováquia perdeu por 2-1 para a Ucrânia. O grupo até aqui está todos os times com 3 pontos e ficou dessa forma. A Romênia com 3 pontos é a líder do grupo, tendo saldo de gols 1 e 3 gols feitos. A Bélgica com 3 pontos também saldo 1, tem 2 gols feitos e por isso é a segunda colocada do grupo. A Eslováquia tem 3 pontos e saldo 0. E a Ucrânia com 3 pontos tem saldo menos 2. O que vocês estão achando desse grupo até aqui e quem está surpreendendo mais nesse grupo? Esse é aquele famoso grupo que a gente não esperava nada e tá entregando tudo, né? O que tem de competição da Eurocopa é esse grupo que tá apresentando pra gente. Cada jogo é uma loucura diferente e vamos ver como é que vai ser essa última rodada. Acho que vai ser boa. Assim, no primeiro jogo da Bélgica, todos nós ficamos muito empolgados, né, com a derrota da Bélgica, mas acho que foi mais um acidente de percurso, assim. Quem assistiu o jogo viu que a Bélgica perdeu muitos gols, teve 2 gols anulados do Lukaku. Claro que a gente ficou muito feliz com a vitória da Eslováquia, mas assim, acho que a Bélgica vai passar em primeiro tranquilamente e a outra vaga vai ficar na briga de faca, assim, né? Mas vamos ver, acredito que a Bélgica vai passar em primeiro e a outra, a Eslováquia, até pode surpreender. Não, a Bélgica realmente tropeçou nas próprias pernas no primeiro jogo, assim. O Lukaku tá zicado, coitado. Tanto gol anulado do homem. O homem que já me deu tantas alegrias, né, nessa vida. Muito obrigado por 2021, Lukaku. Então, realmente acho que a Bélgica vai classificar em primeiro porque cria muito e merece mais. E acho que o segundo lugar, assim, a Romênia tá jogando bem. A Romênia realmente me surpreende como equipe, assim. Então acho que vai ser Romênia e Bélgica passando. E dependendo dos outros confrontos, né? Vai ser muito questão de 3 pontos para ver quem vai ser os melhores terceiros lugares, né? Então, de repente, a Eslováquia vai conseguir essa vaguinha aí. E até aqui a Bélgica acabou perdendo o primeiro jogo, como foi falado, acabou até desempenhando um futebol que poderia ter ganho, mas acabou tendo 2 gols anulados. Vocês acham que essa Bélgica teve alguma evolução após a decepção que foi na Copa? É que, na verdade, eu vejo também a Bélgica na Copa como outro acidente de percurso. Se a gente for ver nas últimas competições da Bélgica tirando a Copa, ela sempre vem desempenhando bem. Foi a única exceção realmente foi a Copa. Então, acho que a Bélgica manteve o nível que já tinha antes. Para mim, não é uma decepção nessa Euro, perdeu a primeira partida, mas
a gente viu que foi um jogo atípico. Então, para mim, por enquanto, não é essa decepção toda, não. Acho que a Bélgica tem time para pelo menos brigar. Eu acho que, na verdade, a última Copa, a Bélgica estava numa transição de geração, né? Alguns nomes não estão mais nessa seleção, mudou o comando técnico, então acho que a Bélgica também, igual a Itália, está transicionando. E alguns nomes são muito bons, assim, né? Você tem um De Bruyne e é diferente. O Lukaku, mesmo com os gols impedidos, é um pivô bom demais. Então, acho que a Bélgica, em tese, não tá decepcionando. O primeiro jogo foi um acidente de percurso. Acho que vai passar. E a partir daí, cara, vamos ver, né? Numa dessas, se o chaveamento ajudar, quem sabe? E para fecharmos então o assunto da Euro, no grupo F nós também tivemos duas rodadas. Na primeira, a Turquia e a Geórgia fizeram um ótimo jogo e a Turquia acabou vencendo por 3-1. No outro jogo, Portugal venceu por 2-1 a República Tcheca com gol nos acréscimos do Francisco Conceição. Já na segunda rodada, a Geórgia ficou no empate 1-1 com a República Tcheca e Portugal patrolou sem dó nem piedade a equipe da Turquia vencendo por 3-0. Nesse confronto nós tivemos inclusive um gol contra bem bizarro. Vocês chegaram a ver o gol contra do Akaidin e qual a opinião sobre esse lance? Cara, esse gol contra que a Turquia fez nesse jogo contra o Portugal, acho que o Kleber vai lembrar disso. Me lembrou o jogo do Vasco na Libertadores, se eu não me engano, numa pré-Libertadores contra o Jorge Wilstermann, em que o Vasco toma o gol durante o replay do outro gol. Então, assim, a câmera completamente bugada, porque não se esperava que o zagueiro da Turquia fosse fazer essa merda que ele fez. Assim, surreal esse gol contra, um dos mais inacreditáveis dos últimos tempos, assim. E o seu jogo que o Gabriel tá falando? É o jogo que o Vasco ganha a ida de 4-0 e na volta toma 4-0 e passa nos pênaltis. Muito bom. E o Cristiano Ronaldo continua batendo recordes. Agora bateu o recorde de mais assistências na Eurocopa. O que vocês acham sobre o Robozão que segue batendo recordes com 39 anos? Tenho apenas uma coisa para falar. Sim! A minha dúvida sobre o Cristiano Ronaldo é somente ele sabia que ele precisava de uma assistência e por isso ele deu o passe pro gol de Portugal, ou ele foi natural, aconteceu. É isso que eu quero saber de vocês. Cara, eu acho que ele fez propositalmente sabendo que ia bater recorde, porque o cara é diferenciado. Cara, é loucura o Nicolas pensar nisso. Na hora você nem pensa nisso. Mesmo sendo Cristiano Ronaldo, eu acho muito difícil ele ter pensado nisso na hora, em milésimos de segundo. Não, vou tocar para virar o maior assistente, cara. Ainda mais com a gana que a gente sabe que ele tem em fazer gol. Eu acho que ele tocou porque, não só nessa partida, mas durante a Eurocopa inteira eu tô vendo o Cristiano Ronaldo num espírito assim mais de grupo. Não que ele É, não tenha, mas eu tô vendo ele bem mais interessado em ganhar, assim, do que fazer gols. Então eu acho que foi por isso que ele tocou. Eu acho que ele tá bem empenhado em conquistar esse título. é exatamente por causa dessa gana dele de fazer gols que eu acho que ele fez de propósito. Então, Eu mas justamente o que eu tendo a falei, concordar com o Nicolas. Peraí, eu deixa eu de entendo novo. você tendo esse pensamento, só que eu acho que essa Eurocopa, não só esse jogo, é uma prova de que ele talvez tenha deixado essa individualidade dele de lado, ele quer muito conquistar esse título com Portugal. Então, na minha opinião, é isso. Eu tendo a concordar com o Nicolas, que eu acho que ele sabia disso. Claro, se ele tivesse chance de fazer o gol ali, ele ia fazer. Mas ali, tava um ângulo um pouco ruim, ele pensou ali, talvez, não sei. Mas que ele é muito competitivo, ele é muito competitivo. Então eu acredito que ele já tinha essa informação que faltava uma, e na hora ali veio a calhar. Mas é bem difícil saber se foi proposital ou não. Mas ele é um baita jogador e ele tem recorde de muitas coisas aí na Euro, tal, mais gols, mais jogos, mais vitórias, mais assistências agora. É uma loucura. E a gente tem um crítico do Cristiano Ronaldo aqui no nosso podcast, que toda semana o Kleber aparece com uma informação criticando o Cristiano Ronaldo. Eu quero saber a opinião dele sobre o Cristiano Ronaldo e esse recorde batido. Não tem opinião, não, cara, tem informação. Vocês sabiam que nesse jogo ele jogou com uma chuteira emprestada? O Bruno Fernandes, que ele deu assistência, emprestou uma chuteira porque ele tava sem. Tanto que na chuteira, se vocês repararem, tá escrito Matilda, que é o nome da filha do Bruno Fernandes. Então ele só foi camarada, rapaz. Você me emprestou a chuteira, toma um gol aí, pô. Tal qual quando você vai jogar um Agora faz fute, sentido. você devolve. Aí, ó. Aí, vocês Tudo faz querendo sentido achar que o agora. cara é Agora eu quero, egocêntrico, essas coisas? Ele é agora amigo. eu quero, agora eu quero saber qual é o nível dessa fake news ou se realmente é verdade. É verdade, pode olhar. Vou mandar uma imagem. Se o Kleber É falou, eu verdade. confio. Segue o jogo. É verdade Mas mesmo. o que eu queria saber mesmo é o que o Kleber acha daquele drible que ele deu no zagueiro da Turquia, que ele largou podre o rapaz. Largou sem pai nem mãe. E o Kleber, para vocês que não sabem, ouvintes, o Kleber chama o Cristiano Ronaldo de cintura de concreto. Não, ele foi muito bem nesse lance.
Até porque de concreto ele sabe, né? Ele deu num pedreiro turco um drible, pô, a lá concreto, né? Então, porra, o cintura de concreto num pedreiro tem que saber mesmo como dar o drible. Então tá tudo certo. E Portugal já classificado, vai brigar pelo título, pelo que vem apresentando até aqui, e o Cristiano Ronaldo vai levantar mais uma Euro ou não? Assim, pra mim, Portugal tem time para brigar pelo título. Venho falando isso desde o começo da competição. Mas não sei a opinião dos amigos. Esse jogo até foi um pouco enganoso por conta do gol contra, mas eu acho a seleção de Portugal muito lenta, para falar a verdade. Eu acho que eles tentam trocar passes ali para construir as jogadas, mas muita lentidão na construção de jogadas de Portugal. Não sei a opinião dos amigos, mas isso me irritou um pouco assistindo o jogo. Eu senti muito presa a seleção, muito lenta. E o Rafael Leão também não vem jogando o que é esperado dele, que é justamente dar essa velocidade no ataque. Meia-noite eu te conto o motivo do ataque ser lento. Meia-noite eu te Então, conto. então Eu, seguindo, eu, eu acho que você tá com problema de audição, porque eu não falei ataque. Eu falei construção de jogadas lentas. Meia-noite eu te então, conto. então seguindo, deu aquela vontade também de tomar uma cerveja pra esquecer o assunto Brasileirão em vocês também, corintianos, ou só eu que quero esquecer o Brasileirão e pra isso utilizaria a cerveja como motivo. Olha, uma só não, deu vontade de tomar todas. Então, Manda engradado pra cá, casa. Então, para quem é de Canela, nós vamos falar da Felipeite Lanches, que pode mandar essas cervejas aqui pra gente. Você que é de Canela ou região da Serra Gaúcha e gostaria de marcar aquele futebolzinho com os amigos e depois comer um churrasco, ou então apenas assistir o seu time do coração, entre em contato com o Dirceu Felipeite, 54996433050 e aproveite seus momentos da melhor forma possível. Você também pode marcar seu futebol ou ir assistir o seu time, no endereço Rua Constantino Fernandes Raimundo, 400 no centro de Canela. Seguindo com o nosso programa, na quinta-feira nós tivemos a estreia da Copa América e tivemos o confronto entre a atual campeã Argentina e Canadá. E a Argentina acabou levando a melhor. Não encantou, mas acabou vencendo por 2-0 em jogo válido pelo grupo A. No outro jogo do grupo, nós também tivemos um jogo bem fraco, assim como alguns jogos foi citado anteriormente da Eurocopa. Foi um jogo bem tecnicamente, aquele famoso jogo de Copa América entre Peru e Chile. Jogo fraco e o grupo acabou ficando assim. Argentina com 3 pontos, Peru com 1 ponto e Chile também com 1 ponto, já que o jogo terminou em 0-0, e Canadá com 0 pontos. Vocês acham que a Argentina chega como favorita para continuar com o título da Copa América? E visto que tivemos até aqui, todos fechamos que a Argentina se classifica com 9 pontos nesse grupo, né? Quem passa como segundo desse grupo? Então, a respeito de você ter falado da Argentina, acho que a Argentina é sim a grande favorita do grupo, até porque é a última campeã da Copa América e a campeã da Copa do Mundo, então não tem como entrar na competição sem ser a favorita. Esse jogo de Peru e Chile, realmente quem assistiu, assim como eu, sinto muito, porque, meu Deus, que jogo fraco. Eu acho que o Canadá pode surpreender nessa segunda colocação. Fez um jogo ok contra a Argentina, perdeu, mas teve lá suas chances. Então eu acho que o Canadá pode surpreender o Peru e o Chile sim, porque, vista a primeira partida que eles fizeram, realmente um nível muito abaixo. Se eu tava reclamando do nível da Eurocopa passando 3, o que nós vamos dizer da Copa América? Se passasse um em cada grupo seria bom, porque até agora só teve jogo horrível na Copa América. Só tá servindo para trabalhar o Brasileirão, porque o nível tá muito baixo, tá louco. Mas a Argentina é a favorita nesse grupo, favorita da competição também. Argentina e Brasil sempre são as favoritas, né? Então, Pra mim, a Copa América só tem uma função, né? Que é dar mais trabalho para achismos da bola, né? Porque tem o América Xismos que a gente traz todo o resumo dos jogos da Copa América para vocês que acompanham o Xismos da Bola. Então, se você não viu o jogo, você pode acompanhar tudo que aconteceu, tanto no Instagram como no TikTok do Achismos da Bola. Pós-merchan, vai ser Argentina e Canadá, minha rapaziada, mas tá difícil, viu? É muito difícil ver esses jogos para fazer um resumo, viu? Nossa, tá difícil. E no grupo B nós tivemos Equador 1, Venezuela 2. No outro jogo a gente teve México 1, Jamaica 0. E teve uma expulsão extremamente violenta do Valência, jogador do Internacional, logo nos primeiros 20 minutos da partida. Alguma coisa para destacar desse grupo e o que vocês acharam da expulsão do Valência? o Assim, destaque desse grupo e desse jogo é que o Ener Valencia tá louco para voltar para Porto Alegre, ele não aguenta mais a seleção e ele já tratou de não jogar nem o segundo jogo para já eliminar o Equador de cara já. é uma coisa para destacar também é que acho que nem os venezuelanos ficaram tão felizes com a derrota do Equador quanto eu e o Kleber. A gente só quer que o Equador seja eliminado logo de uma vez, por motivos que descubram. Mas nós queremos muito que o Equador seja eliminado o quanto antes. Pô, me Força surpreende Venezuela. muito.
Força Me Venezuela. surpreende demais o Ener Valencia, né? Um cara tão decisivo querer voltar para Porto Alegre. Mas assim, por favor, Equador, seja eliminado o mais rápido possível, por motivos de não irei revelar aqui, mas por favor, chega. E eu só tenho a destacar que eu estou extremamente triste com esse resultado da Venezuela e Equador. A Venezuela tinha que ter tomado uns 3-4-0 nesse primeiro jogo. Seguindo falando de Copa América, na hora que a gente tá gravando o programa, que é domingo, agora são 10h56, a gente teve Estados Unidos batendo a Bolívia por 2-0. E nesse momento acontece Uruguai e Panamá. O Uruguai vai vencendo por 1-0, teve chances de fazer mais gols. O Uruguai fez um golaço, inclusive, o goleiro do Panamá vai se destacando até aqui na partida. Pra gente fechar sobre o assunto de Copa América, amanhã, segunda-feira, essa primeira rodada acontece, e como o episódio vai ao ar somente na quarta, eu gostaria de saber os palpites de vocês no jogo da Seleção Brasileira. E na quarta, os nossos ouvintes vão ouvir o nosso programa sabendo as atrocidades cometidas na hora de dar os palpites desse jogo. Pra mim, o Brasil ganha fácil da Costa Rica. Eu acho que vai ser o jogo mais fácil da fase de grupos pro Brasil. Até porque se a gente não ganhar da Costa Rica, vai se complicar nesse grupo aí. Porque acho que Paraguai vai ser um jogo um pouquinho mais difícil, mas Colômbia, sim, vai ser um jogo difícil. Então eu acho que o Brasil ganha fácil, mesmo uns 3-0, 4-0. Se não ganhar da Costa Rica, aí a gente tem um problema grave. Aí vai ser complicado. É só isso que eu tenho a dizer. 1-0 Brasil amanhã. E eu acho que o Brasil ganha, mas eu acho que eu tô com o Kleber. Eu acho que não vai ser um jogo tão fácil. Eu acho que o Brasil ganha de 2-1. E no jogo entre Colômbia e Paraguai, qual é o palpite de vocês? Colômbia vence. Placar aí 2-0, 2-1, mas acho que a Colômbia vence. Vitória da Colômbia também vai ser um 2-0, um 2-1. Acredito que vai ser isso. Infelizmente, o Borré vai demorar um tempinho para voltar pro Inter. Que coisa da Copa América. 3-0. Romero, volte. Não aguento mais o mosquito. Eu amanhã estarei vestido com a camiseta da Colômbia com o número do Borré, torcendo muito para que ele faça 3 gols e acabe com o Paraguai já no primeiro jogo pro Vila Sante voltar logo para Porto Alegre. Por que será, né, mediador? O que será que tá acontecendo aí? Não só ele, como o Soteldo, eu preciso imediatamente que eles estejam no Brasil, porque não dá mais. Tá acontecendo uma coisa chata mesmo. Para pedir o retorno de Vila Sante, Ener Valencia, Borré, assim, grandes jogadores. Agora, você vê quando a situação tá difícil, quando a gente quer o retorno de Romero. Aí é porque o negócio tá brabo mesmo. Peço solidariedade de todos pro nosso Coringão. Cara, Não está sendo fácil. Cara, eu quero o retorno de um jogador de 1,50 m de altura. O meu não sabe dominar a bola, Nicolas. Rebaixado no último ano. E pelo jeito, desse jeito... E vai não ser tá... de novo! E pelo Olha jeito o está Bi, bem próximo. olha o Bi! Vocês têm mais alguma coisa de destacar sobre a Copa América até aqui? Assim, a gente acho que não pode Tomara que passar aquilo... sem destacar a qualidade dos gramados, né? Não só isso, mas pelo amor de Deus, o tamanho disso, velho. Parece outro esporte, não parece que é futebol. Eu acho que a Conmebol realmente devia ter um pouco mais de, assim, de apreço à competição e não permitir esse tipo de coisa, porque é bizarro. As proporções do gramado são bizarras. Primeiro que a competição é na América do Sul e está sendo disputada na América do Norte, sendo que a Copa América envolve primeiramente as 10 equipes da América do Sul. Já colocaram equipes da América inteira. E decidiram levar para onde não se pratica futebol, se pratica qualquer coisa menos futebol. Bom, vocês estão reclamando? Que bom que a próxima Copa não vai ser ali, né? Eu ia falar exatamente isso, né? Imagina na Copa. Bom, como já dizia a música, né? Imagina na Copa, imagina na Copa. Isso é para quem gosta de jogar o famoso soccer. E falando em soccer, acho que vem um anúncio bom aí, né, Nicolas? Com certeza, para você que pretende comprar a camisa da seleção brasileira para torcer nessa Copa América, na Open House Soccer você encontra. Você que é fã de futebol, está procurando a camisa daquele seu time europeu favorito e não encontra em lugar nenhum, ou então busca aquele agasalho do seu time de coração, mas na loja do clube está muito caro? Chegou agora o Open House Soccer. Aqui você encontra camisas de times europeus, sul-americanos, produtos das principais ligas esportivas americanas, que não é o futebol, e produtos da Fórmula 1, por um preço justo que cabe no seu bolso. Tudo que você procura de material esportivo você encontra aqui. E pra gente ir se aproximando do final desse podcast, é preciso, infelizmente, antes de falar desse maldito campeonato que está sendo disputado no Brasil, o tal Campeonato Brasileiro. Nesta semana nós tivemos novamente 2 rodadas do campeonato,
E no meio da semana nós tivemos esses resultados. Nessa semana a gente teve Atlético Goianiense 1, Criciúma 2, Botafogo 1, Atlético Paranaense também 1, Juventude venceu o Vasco por 2-0, o Fortaleza acabou vencendo por 1-0 o Grêmio, o São Paulo perdeu em casa para o Cuiabá por 1-0, o Cruzeiro ganhou de 2-0 do Fluminense, o Internacional venceu o Corinthians por 1-0, o Vitória ganhou do Atlético Mineiro por 4-2, o Flamengo venceu o Bahia por 2-1, e o Palmeiras fechou a rodada vencendo o Red Bull Bragantino por 2-1. Já no final de semana nós tivemos 2 clássicos, tivemos Fla-Flu e Grenal e também tivemos 2 goleadas. Uma foi do Vasco e a outra foi do Bahia. A rodada teve início no sábado e teve esses resultados. Criciúma venceu o Botafogo por 2-1 jogando no Heriberto Rilse. O Grêmio perdeu de 1-0 para o Internacional jogando no Couto Pereira. O Cuiabá empatou com o Atlético Goianiense em 0-0. O Vasco ganhou de 4-1 do São Paulo. O Bahia ganhou de 4-1 do Cruzeiro. O Atlético Paranaense empatou em 1-1 com o Corinthians. O Fluminense perdeu para o Flamengo por 1-0. O Red Bull Bragantino ganhou do Vitória por 2-1. O Atlético Mineiro empatou com o Fortaleza em 1-1. E o Palmeiras venceu o Juventude por 3-1. Antes de trazer a tabela, eu gostaria dos destaques de vocês sobre essas goleadas de Bahia e Vasco. O Bahia que está lá em cima da tabela com 21 pontos, atualmente é terceiro colocado, e o Vasco saiu do Z4 com essa goleada e agora é o 15º. O que vocês têm a destacar sobre essas duas equipes, sobre esses 2 jogos? Destacar que, pelo amor de Deus, São Paulo, tomar 4 do Vasco, velho. Tá de brincadeira, né? Nem pra ajudar o nosso Coringão, cara. Pô, E eu quem que acho que toma isso, 4 do Vasco, velho? eu acho que isso foi tudo ensaiado. Pô, só pode ser, porque pra conseguir tomar 4 do Vasco, nem você querendo, acho que você consegue. Então, pelo amor de Deus. Pô, precisa ser dito como o Boina era ruim, né? O caramba, né, cara? O que o Vasco jogou bola nesse jogo foi brincadeira. E a base do Vasco é muito boa, né? Entrou uns moleques do Vasco que deram uma dinâmica boa. Até o DVD jogou muito, né? Impressionante. E o São Paulo, lamentável. Aquele JP do Vasco é muito bom de bola. Sinto em lhe dizer aos amigos que estão com problemas aí na parte de baixo da tabela, mas o Vascudo acordou e vai brigar até pela Sul-Americana. Agora o Vasco vai decolar. Vascão, nossa senhora, outro time a partir de agora. E sinto em lhe dizer que vai ficar complicado para vocês. E a opinião sobre o jogo do Bahia e Cruzeiro? A goleada, ela não demonstra o que foi o jogo, é porque o Cruzeiro teve um expulso aos 70 minutos, então acabou que o Bahia aproveitou para fazer mais 2 gols. Mas eu não acho que é terra arrasada pro Cruzeiro, não. O Cruzeiro vem apresentando um grande futebol, ainda mais com as contratações que está fazendo. O Bahia também está fazendo um grande campeonato, tá ali no G4. Mas acredito que talvez essa goleada tenha saído um pouco a mais do que foi o jogo. É como o Gabriel falou, né? O Bahia se aproveitou dos acontecimentos do jogo, conseguiu fazer um bom resultado, deixa o Cruzeiro numa situação um pouco ruim, né, com essa goleada, mas o Cruzeiro, né, tem uma boa perspectiva aí de futuro, né, muitas contratações sendo feitas, então o Cruzeiro tem um bom nível de alcance para o restante do campeonato, né, pode melhorar bastante com essas contratações. E quanto aos clássicos Fla-Flu e o Grenal, também gostaria dos destaque e opinião sobre as fases distintas de Flamengo e Fluminense e de Grêmio e Internacional. Ah, deu a lógica, né? Deu a lógica. Nessa última semana teve uns integrantes aí Que do grupo lógica, que cara. estavam muito Primeiramente, felizes. calma aí. Shhh, Calma aí. Que silêncio, lógica. calma, Primeiramente, que lógica. calma, Quem tem mais vitória em Brasileirão? respira, mediador. Quem tem mais Quem tem vitória em mais Brasileirão? vitórias em Ratinho. clássicos? Quem tem Quem mais tem vitórias mais em vitória em clássicos? Brasileirão? Atualizando aqui, ó, lembrando a todos que quando tem um Grenal, todo Grenal é importante, não interessa se for um Grenal de bolita. Então, vamos aos números, por favor. Vamos aos números do Grenal. Que mané número, Atualmente, tu não é matemático, cara. 442 jogos. O mediador tá descontrolado. O mediador tá Tu não é descontrolado. matemático. Eu vou passar a informação, mediador. Depois tu vem. Deixa eu passar a informação. Os ouvintes não estão escutando. 442 jogos. Com o resultado do final de semana, o Internacional chegou a 163 em vitórias. O co-irmão está brigando com um empate, que tem 141 vitórias para o lado tricolor e 138 empates. Então, deu a lógica, o Internacional ganhou.
O meu querido mediador, Metade dessas isento até vitórias alguns é em dias municipal, atrás, campeonato citadino. calma, tu vai falar, calma, respira, tu tá muito nervoso, calma. Então, depois desses números, podemos ver que deu a lógica, o time que mais ganha Grenais ganhou novamente. Não foi um Grenal excelente, foi um Grenal bem ruim, o nível foi baixíssimo desse Grenal, porque as duas equipes não queriam perder, até por causa de toda a circunstância que está acontecendo, né? As enchentes, os times fora da cidade. Foi o segundo Grenal fora do estado, então teve todo um contexto diferente, ninguém queria perder esse clássico, e o Grêmio, que estava vindo de derrotas consecutivas, agora vai complicar mais, porque agora vem a pressão. Agora o Grêmio vai ter que achar alternativas, não sei como, porque como o mediador está louco para que os atletas retornem das seleções, sem eles o Grêmio está em maus lençóis. O Inter também tem alguns jogadores bem importantes que estão fora, mas o Inter está conseguindo se nivelar. E agora, depois de uma derrota em Grenal, a coisa vai ficar muito feia pro lado do Grêmio, e eu espero que piore bastante. Gabriel e Kleber, o que tem a destacar sobre esse jogo? Assim, jogo fraco, né? Vamos falar a verdade? É um jogo bem fraco. Quem assistiu aí não fugiu da regra dos Grenais, né? Geralmente é um jogo fraco o Grenal, só ganha na porrada. Mas assim, já era esperado que. Eu já, pelo menos, já esperava que o Grêmio não fosse ganhar do Inter. Eu não lembro se eu disse isso no último programa, mas assim, eu realmente via bem difícil o Grêmio ganhar do Inter nessa fase. O Grêmio, apesar dos 2 jogos que tem a menos, né? Mas já vai se afundando ali, é questão para já ficar em alerta. Diferente do Corinthians, que já tá no abismo, o Grêmio acho que não. O Grêmio vai ficar um pouco em alerta, assim. Mas eu acho que o Grêmio não tem time para cair. Acho que em algum momento as coisas vão começar a se engrenar, principalmente quando o Grêmio voltar a jogar na arena. A gente não sabe quando isso vai acontecer. Mas acho que o Grêmio logo vai sair dali. Agora, falando do outro clássico, do Fla-Flu, é preocupante, né? A gente tem uma polêmica aí do pênalti pro Flamengo, mas o Fluminense já é bem mais preocupante que o Grêmio. Eu acho que o Diniz tá até fazendo hora extra. Não sei como que ele tá até agora no cargo, porque daqui a pouquinho o Diniz vai ser mandado embora. Eu concordo com o Gabriel em quase tudo, né? Acho que assim, o nível do Grenal foi bem abaixo, mas costuma ser um nível abaixo, né? Porque é um jogo muito duro. Jogo onde, tipo, todo mundo quer ganhar, então fica pesado, sabe? Então, realmente foi um jogo duro. E acho que assim, a situação do Grêmio tá pesada, né? Tá difícil, complicada. É, mas, tipo assim, fica. A gente sempre pensa, né? Tipo, o que vem aí? Mas, bom. E o Fluminense também, protesto, né? O JK, né? O John Kennedy perguntando pra torcida que putaria, né? E quase apanhando dentro do carro, né? Então o Fluminense tá bem pior. Pra você ter noção de como é que tá a situação do nosso Fluminense. Então, assim, ambos os times estão em situações complicadas. Mas o Grêmio tem 2 jogos a menos. É sempre bom pensar assim. E o Inter tem 2 jogos a menos pra cima, né? O Inter pode brigar por uma liderança aí, viu? O Inter tá próximo dos líderes. Começou bem o campeonato e tá conseguindo se manter mesmo com todas as dificuldades. Então, são aspectos diferentes de rivais, né? E um ponto importante agora, falando sobre o Fla-Flu, que pênalti mais mandrake que o Flamengo ganhou nesse jogo. Porque ali o Flamengo ganhou um pênalti. Porque o Bruno Henrique claramente empurra o jogador do Fluminense, o jogador do Fluminense caiu, e como ele caiu, os dois embolaram as pernas ali, trançou os pés do Bruno Henrique e o Bruno Henrique caiu. Isso não foi pênalti, mas em lugar nenhum. Isso foi muito falta do BH, mas o Flamengo saiu beneficiado. Complicou para o Fluminense ainda mais, que assim como o Grêmio tá numa draga braba. E eu acho que o Diniz tá com os dias contados ali, que dali eu acho que ele não consegue reverter. Nesse cenário que tá agora, acho que vai ser complicado para ele conseguir retomar. Eu tenho sobre o Fla-Flu, eu particularmente não vi nem pênalti, não vi nada o que aconteceu nesse jogo. O Grêmio não jogou nada. O Grêmio mostrou mais uma vez a fragilidade que tem de elenco. Um time que termina com Rodrigo Eli no ataque mostra a fragilidade do elenco. E isso já começa errado aí. O JP Galvão ser solução pro Grêmio buscar um empate não tem como. O Grêmio não jogou pra ganhar, o Inter também não jogou pra ganhar, tanto que o gol foi contra e acabou dessa forma
ganhou quem tem mais elenco. Infelizmente, no momento é o que dá pra falar. O Grêmio não tem elenco. Pro presidente do Grêmio, Alberto Guerra, e pro incompetente do Antônio Brum, só quem saiu do Grêmio ano passado foi o Soares, então o time do Grêmio tava encaixado, não precisava trazer muita contratação. E o Grêmio trouxe somente bagres para esse ano. Somente bagres. Mais respeito com o JP. Craque. Rodrigo, ele não pode ser solução nem na zaga e muito menos no ataque. Dodge ali, beleza. Um volante que foi rebaixado com o Santos. Não é ruim, não é bom. Reinaldo, um caolho. A única coisa que dá pra falar do Reinaldo é que ele é caolho e que ele é parecido com o Tiririca. Mike, quem é Mike? A solução do Grêmio pra zaga é Rodrigo Caio, que não tem joelho, e Gemerson. Quem é Gemerson, primeiramente, que nunca ganhou nada. O outro é um volante uruguaio, que eu não sei de onde surgiu. Falaram que foi o melhor volante uruguaio, mas o cara tem um pezinho de moça que não conseguiu fazer nada. Então não tem o que falar desse time do Grêmio. É simplesmente um time que tem 2 jogos a menos. Os 2 jogos a menos que tem, um deles é contra o Atlético Mineiro, não vai vencer, vai inclusive perder e provavelmente não vai ser de pouco. E o outro jogo, se estiver jogando como tá, também não vence. Então, eu joguei a toalha, o Grêmio vai ser rebaixado nesse ano. E já? Oficial? O Grêmio caiu, cara. Pra gente seguir falando de Campeonato Brasileiro, a tabela do Campeonato Brasileiro ficou assim. Em primeiro precisa lugar, falar. Parou. Ei. Em primeiro lugar, a gente tem Flamengo com 24 pontos, 11 jogos. Segundo lugar, a gente tem Palmeiras, que deu uma recuperada boa no campeonato, agora tem 23 pontos em 11 jogos. O terceiro é o Bahia, que vai fazendo um baita Campeonato Brasileiro após ter virado SAF. Tem 21 pontos em 11 jogos. O quarto é o Botafogo, com 20 pontos em 11 jogos. Quinto, o Atlético Paranaense, 19 pontos em 11 jogos. E o sexto, fechando o G6, é o Red Bull Bragantino, que tem 18 pontos em 11 jogos. Todos os times do G6 já completaram os 11 jogos. E ali embaixo daí vem em sétimo Internacional com 17 pontos em 9 jogos. Tem 2 jogos a menos. Caso o Inter vencer, pode chegar a 23 pontos e igualar o número de pontos do Palmeiras. Eu não sei como é que tá a questão de saldo de gols hoje, mas o Inter vai fazendo um ótimo Campeonato Brasileiro. Em oitavo tem o Cruzeiro com 18 pontos em 10 jogos, um jogo a menos. Nono é o São Paulo com 15 pontos em 11 jogos. O décimo, fechando a primeira parte da tabela, o Atlético Mineiro, que tem um jogo a menos justamente contra o Grêmio e tem 14 pontos hoje. Já na segunda parte da tabela, abrindo, nós temos o Fortaleza com 14 pontos em 10 jogos, um jogo a menos. Em 12º tem o Juventude com 13 pontos em 10 jogos, também um jogo a menos. Em 13º, Criciúma tem 12 pontos em 9 jogos, tem 2 jogos a menos. 14º é o Cuiabá com 11 pontos em 11 jogos. 15º, o Vasco com 10 pontos em 11 jogos. 16º, Atlético Goianiense, 9 pontos em 11 jogos. E abrindo o Z4, nós temos Vitória em 17º, com 9 pontos em 11 jogos. 18º, Corinthians, 8 pontos em 11 jogos. 19º, Grêmio, 6 pontos em 9 jogos, com 2 jogos a menos. E 20º é o Fluminense, com 6 pontos em 11 jogos. Com base na tabela do campeonato e com algumas surpresas, como por exemplo Bahia entre os 4, e analisando que das 6 primeiras equipes, 3 são SAFs, 2 têm uma gestão extremamente organizada e apesar de não serem SAFs, seguem um modelo bem parecido, e o Atlético Paranaense, que também segue um modelo parecido com o Petraglia no comando, eu queria saber de você se o modelo SAF vem fazendo a grande diferença nesse campeonato brasileiro, e a tendência é clubes de maiores expressão também começarem a aderir a esse modelo para poder retornar entre os principais clubes do país. Rapaz, mas quem diria, né, cara? Quem diria que a organização faria diferença? Rapaz, realmente, quem pensaria nisso, né? Quem diria que gastar dinheiro de uma maneira equilibrada e não desenfreada e ficar devendo meio mundo faria diferença na competição, né? Rapaz, por essa ninguém poderia esperar mesmo. Realmente, achei que gastar dinheiro como o Corinthians faz, assim, a meio mundo, devendo meio mundo, fosse a receita do bolo, mas pelo jeito não é, né? Pô, Só a gente diria, não né? pode generalizar também, né? Só a gente não pode generalizar também, que não é toda a SAF que é boa. Tá aí o Vascão para dar o alerta, né? Que, como dizem, é um modelo interessante, uma gestão consciente e vai ajudar muito o futebol brasileiro. Só que
tem que fazer a análise de quem é que vai controlar essa SAF. Por exemplo, agora temos ali SAFs que estão indo bem e tudo mais, mas o Vasco está um processo ali extremamente complicado que pode desenrolar muita coisa ainda, talvez dê muitos problemas para o Vasco. Então, a SAF é uma coisa que vai vir para melhorar o futebol, mas tem que fazer essa análise de quem vai controlar. Porque é como se fosse uma empresa normal. Tem empresas boas e empresas que vão mal. Dependendo de onde for apostar, talvez dê problema no futuro. Bom, organização é uma coisa que eu não tô acostumado no meu clube, então é difícil de falar. Mas, né, quem diria que ter as finanças em dia, ter um fluxo de caixa normal ajudaria, né? Faria parte. Porque o Vasco, que o Luiz citou, é a famosa SAF trambiqueira, né? É a SAF que tem uns 5 clubes debaixo do guarda-chuva, né? E os 5 estão em crise, né? Então, até nisso o Vasco deu azar. Mas, realmente, o modelo de SAF vem se mostrando uma iniciativa boa. Mas eu acho que até alguns grandes clubes, né? Não vou citar o nome aqui, seria um problema, viu? Porque tem tanto problema que eu acho que a SAF não faz milagre. E analisando hoje o campeonato, vocês acham que tem alguma equipe que seja mais favorita ao título nesse momento? Um Bahia ali, quem sabe surpreendendo, um Flamengo, que a gente já se espera bastante coisa, até o próprio Palmeiras, que novamente tá na briga. Como foi falado no último programa, né? Sigo com a mesma opinião. O senhor Mister Adenor Bach, o rei dos pontos corridos, vem para mais uma cavalgada rumo à primeira colocação. Acredito que o Flamengo é o grande favorito. O favorito da competição sempre vai ser o Flamengo e o Palmeiras, né? Qualquer das competições que eles entrarem, eles vão ser os favoritos. Mas tem equipes que vão tentar correr por fora, né? O exemplo do Bahia, que tá indo bem. Espero que o Inter brigue também com a volta dos caras da seleção, que alinhe, que o Inter comece a jogar melhor, porque o Inter tá conseguindo resultado, mas não tá tendo muito desempenho. Os jogos do Inter estão sendo bem abaixo. O Inter tá jogando para vencer, tá conseguindo vencer, mas não tá desempenhando um bom futebol. Pelo investimento que foi feito, eu espero que o Inter chegue lá e que o Cudê consiga fazer o time render. Mas os favoritos é Palmeiras e Flamengo. O Flamengo vai ganhar esse campeonato com uma certa facilidade, viu? Queria dizer não, mas o jogo de hoje mostrou isso. A Adenor gosta. E na parte de baixo, já que a gente, até nesse momento, a gente tem Fluminense, Grêmio e Corinthians no Z4, e até pouco tempo atrás a gente tinha o Vasco. É provável que com esse modelo de SAF surgindo no futebol brasileiro e ganhando seu espaço, mostrando competência para brigar por grandes campeonatos, a tendência é a gente começar a ver esses clubes maiores a começar a cair juntos, caso os clubes não se organizarem financeiramente e investirem pesado? Não sei se eu concordo muito. Assim, a gente tá vendo que o Nicolas tá fazendo esse draminha dele, né? Draminha digno de Oscar com o Grêmio. E ele no fundo sabe que o Grêmio não vai cair, mas ele gosta de fazer esse drama. Agora, Fluminense também acho difícil cair, vai se recuperar. Agora, o Corinthians realmente, eu acho que preocupa. Mas assim, a gente sempre tem um grande, ou se não caindo, pelo menos brigando contra o Z4. Acho que vai seguir essa tendência. Não sei se esses clubes menores, mesmo com o SAF, eles vão conseguir escapar dessa briga, pelo menos. Pô, eu acho o Gabriel inacreditável, né? O Fluminense tem menos pontos. Tá mais caótico. O JK quase apanhando por falar que putaria. E ele acha que o Fluminense não cai. Meu Corinthians cai. Desculpa, É cara, minha brincadeira. opinião, eu não acho que o Fluminense cai, velho. O Fluminense tem um time bem qualificado. Eu vejo o Fluminense com mais soluções do que o Corinthians de elenco, assim. Eu não acho que o Fluminense vai cair. O Fluminense vai se recuperar na competição. E assim, ponto a menos. O Fluminense tem um ponto a menos que o Corinthians. O Fluminense, pra mim, não cai. Dois. Dois Tudo pontos bem, menos. dois pontos. Mas o Fluminense pra mim não vai cair. Agora, eu não tô dizendo que o Corinthians vai cair, apesar de, lá dentro do meu coração, eu achar que já caiu. Mas eu acho que todos o Corinthians é o que mais preocupa pela crise não só no campo, mas fora do campo também. Eu acho que a crise fora do campo do Corinthians é maior do que quase todos, a não ser, sei lá, o Vasco. Mas o Fluminense não tem nem perto uma crise do tamanho que tem o Corinthians, assim. Então eu acho que o que mais preocupa é o Corinthians. Eu não acho que o Fluminense vai cair. E a Eu não minha quero falar opinião disso, vai não. mais ao encontro do Gabriel. Eu acho que o Corinthians, desses três clubes, do Fluminense, do Corinthians e do Grêmio, eu acho que o Corinthians é o que está mais desorganizado e tem menos peças para brigar. Porque o Fluminense
tem um time um pouco mais velho, assim, né? A idade pesa um pouco, mas tem boas opções. Agora tá chegando o Thiago Silva também, provavelmente vai contratar mais gente, provavelmente vai trocar de técnico também. Então a chance do Fluminense ganhar é um pouco maior que a do Corinthians, que a do Corinthians a gente não tá vendo muita perspectiva, né? Que tá vindo transfer ban, tem coisas assim, tem coisas internas, então o Corinthians tá mais desorganizado. E o Grêmio a gente já viu que o Nicolas tá bem desesperado, não tá fácil. Mas talvez ali voltando para a Arena daqui uns dias, Luiz. não sei quando isso vai acontecer, talvez melhore. Mas para mim o Corinthians é o que tem mais chance de cair. Mas eu espero com todas as forças que o Grêmio caia e não volte. Então, pra gente ir encerrando o programa, gostaria das considerações finais de vocês sobre os assuntos comentados até aqui e algum destaque que não foi citado do Campeonato Brasileiro. Meu único destaque é como joga Wesley. Wesley Arantes do Nascimento jogou muito no Grenal e o Inter tem um goleiro sensacional. Não estamos nem sentindo falta do Rocher. Então tá tudo certo e boa Série B no ano que vem, Grêmio. Bom, assim, mais uma semana, não sei como vivo, né? Porque daqui a pouco o Corinthians vai me matar. Mas, graças a Deus, mais uma semana aí vivo. E assim, um grande destaque que eu queria lembrar aqui, não sei se todos acompanharam, mas o atleta Sabino, que estava no banco do São Paulo ontem na derrota por 4-1 contra o Vasco, o preparador físico pediu para ele aquecer e ele se revoltou. Então, assim, é difícil, né? Você é um jogador de futebol, o preparador físico manda você aquecer e você se revolta. Então, acho que os dias de Sabino no São Paulo estão contados. Destaque final, a gente tava falando de Corinthians, né? Eu não quero muito falar de Corinthians, mas só para encerrar, eu falei do Pedro Raul, que ele tem o arranque de uma balsa, mas por algum motivo, este ser humano é considerado em muitas equipes. Inclusive o Grêmio queria. Mas hoje ele fez o seu 7º jogo no Campeonato Brasileiro, então ele não pode jogar por mais nenhuma Graças a equipe Deus. do Brasil. Então o Corinthians não consegue nem trocar ele por outros 2 jogadores só para fazer elenco. Então parabéns para a gestão Augusto Melo, Antônio Oliveira, todos os animais que estão nesse clube. Parabéns a todos. Assim a gente encerra o programa aqui. Eu queria agradecer aos guris que estiveram aqui com a gente até esse momento. Primeiramente ao Luiz, também ao Gabriel e também ao Kleber que estiveram com a gente até aqui. Agradecer também o público que acompanhou a gente até aqui. Os patrocinadores Open House Soccer e Felipete Lanches que estiveram com nós em mais um episódio. E sigam acompanhando Achismos da Bola no Spotify ou então pelo nosso canal do YouTube. Você também pode acompanhar Achismos da Bola pelo Instagram ou então pelo TikTok e ficar por dentro de todas as novidades. Acompanhe o Achismos da Bola no Spotify ou então pelo nosso canal no YouTube. Você também pode acompanhar o Achismos da Bola pelo Instagram e ficar por dentro de todas as novidades.